toda a partir de 1930, não é a adoção de uma perspectiva nova na antropologia mundial e na antropologia brasileira, que está, digamos, centrada em duas concepções. A primeira é a questão do relativismo cultural. E, associada à questão do relativismo cultural, digamos, uma defesa e uma preocupação com a legitimidade da diferença. E uma legitimidade pensada, em grande parte, em termos culturais. Quer dizer, a legitimidade não é da preservação e da continuação de tradições culturais diferentes, não é da tradição ocidental, que é muito o inverso da posição anterior. Na posição anterior, que é evolucionista e racista, o racial, propriamente dito, a ideia da assimilação é natural. A ideia evolucionista é que você tinha que passar pelos diferentes estágios para chegar ao estágio mais elevado que era representado pela nossa sociedade. Então, não havia o problema da preservação. Quando os antropólogos atuam, e o caso, eu acho que do Nina Rodrigues é importante, na verdade, na defesa, numa postura antirrepressiva, antirrepressiva no sentido de impedir a polícia que invadisse os terreiros, etc., que já é derivado da aproximação que ocorria nesses termos, com esses terreiros, por parte dos antropólogos. Então, embora houvesse uma teoria de que esses resquícios do fetichismo, etc., devessem ser superados, pelo menos a posição estava assegurada que não era através de uma intervenção brutal da polícia que isso tinha que ser feito. Mas agora há uma reversão no sentido de uma nova legitimidade dessa questão. O que me parece, e eu acho que por aí que eu queria encaminhar um pouco a discussão, é a relação, inclusive, disso e de uma visão culturalista da antropologia. Porque isso vai explicar um outro problema que aparece na minha reflexão, é porque tanta atuação na área indígena, atuação política propriamente, atuação junto ao Estado, não é uma atuação de intermediação, uma atuação no sentido de elaborar legislação, e porque houve, na verdade, tão pouca atuação no outro extremo, que também é um problema já originário da antropologia, que é o problema do negro. Então, nesta área, nós temos uma grande produção antropológica. Eu acho que é o tema que permeia a antropologia desde as suas origens até hoje, com um extraordinário vigor e persistência, ao passo que a preocupação com os indígenas, ela, na verdade, passa por certos altos e baixos, Os grupos que estudam índios chegaram, no certo momento, se reduzem, às vezes depois se ampliam, mas, digamos, o problema do negro persiste. Mas aonde é que o problema do negro persiste e o que vem até hoje? O que vem até hoje é, basicamente, uma preocupação com a cultura africana no Brasil. Óbvio que, se você parte de uma abordagem culturalista e relativista, o elemento importante é onde você vai encontrar uma cultura própria. E daí eu acho que o enorme significado da grande concentração de pesquisas na área das religiões africanas. Porque as religiões africanas, elas vão aparecer, para os antropólogos, como um elemento fundamental da constituição de uma cultura africana no Brasil. Então, ao passo que, durante boa parte deste período, a questão do preconceito foi uma questão menor. E, digamos, não houve, uma vigorosa ação em relação ao preconceito, a não ser na medida em que a atuação da antropologia nesse período, seguindo já a questão do Boas, vem no sentido de deslegitimar qualquer forma de preconceito,
não é? E de deslegitimar o preconceito que dá às populações negras como inferiores. Mas não houve, na verdade, uma luta em termos de passar legislação, porque isso já estava na legislação. A legislação já incorporava esta concepção, que vem dos positivistas, não é? Acho, de modo que a atuação em relação ao preconceito, não é? Se tornava uma área de atuação muito difícil, porque ela tinha que ser na sociedade propriamente e não no Estado. E a ação na sociedade não é uma ação muito mais complexa. O pequeno grupo de antropólogos que existem não tinha essas condições.